Olá, bom dia, meus queridos alunos. Então, como vocês estão vendo, eu recebi o Jornal do Joca, né? Referente ao número 159. E a nossa primeira página veio estampada com essa notícia maravilhosa. Programa de combate à fome ganha Nobel da Paz. Projeto da Organização das Nações Unidas, a ONU, distribui todos os anos mais de 15 bilhões de refeições pelo mundo. Então, vocês vão encontrar a matéria toda na página 5. Então, nós temos aqui foto, né, de crianças afegãs do lado de fora do projeto fundado pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU, em 2002. Porém, esse programa existe desde 1961. E mais outras, né, manchetes que vieram aqui nessa primeira página. O que é o Pix, que é, entenda a nova forma de fazer transferências e pagamentos no banco, no Brasil, página 3. Estudo sem Wi-Fi. Iniciativas levam internet para alunos que não têm acesso à rede em meio à pandemia, página 4. Novo recorde da Fórmula 1. Lewis Hamilton se torna piloto com mais vitórias na modalidade, página 11. Então, vocês estão vendo que vem a manchete na primeira página, né, as principais notícias, e quando a gente quer se aprofundar, a gente quer saber toda a notícia, a gente procura em que página está e a gente faz o aprofundamento da notícia. Então, estou mostrando para vocês aqui o Jornal do Joca dessa semana, e eu vou aqui mandar a foto para vocês de uma reportagem para vocês estarem fazendo a análise e o comentário de vocês no caderno, ok? Bem, meus queridos, então eu localizei aqui, eu achei muito interessante essa em pauta no Jornal do Joca Brasil, né? Em pauta, os benefícios de se envolver com a cozinha. Leitores do Joca falam sobre os pontos positivos de participar do preparo de alimentos. Então, por Helena Rinaldi, que é a repórter, né, que fez essa reportagem, eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, então, quais seriam esses benefícios de estarmos envolvidos com a cozinha. Se vocês concordam com essa reportagem, sim ou não, e gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre essa reportagem aí no caderninho de vocês. Somente em pauta, os benefícios de se envolver com a cozinha, ok? É uma reportagem bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Bom, agora então, meus queridos, estou aqui na página 19 do EMAI, atividade 18.5, que eu acabei não explicando para vocês, porém eu já deixei ela toda prontinha, para vocês estarem realizando aqui, pelo menos parte dessa atividade 18.5, que é o reconhecimento dos elementos e das propriedades dos polígonos por meio de construção de uma figura, utilizando a régua, tá? Então, nós vamos falar de ângulos retos. Então, foi proposto aqui, acho que todo mundo já brincou uma vez de ligar pontos, né? Então, olha, número 1, a professora Luciana desenhou os seguintes pontos na malha quadriculada. Ela desenhou os pontos A, B, C, D e E. Vamos brincar de ligue os pontos? Qual é o objetivo dessa brincadeira? Formar figuras, desenhos, etc. No caso aqui, nós vamos formar um polígono. Existem regras? Sim. Sequências numéricas ou alfabéticas, né? Para a construção correta das figuras. Primeira coisa que vocês vão fazer, com o auxílio de uma régua, ligue os pontos que ela desenhou. Então, lógico que eu peguei a régua e fiz bonitinho, turminha. Então, vocês vão ligar os pontos A, B, B, E, D, D, C e C, A. Aí vocês vão ver que vocês montaram uma figura poligonal. Letra B, que figura poligonal formou? Um pentágono.
1, 2, 3, 4, 5 lados, pentágono. 6. Quantos lados, ângulos e vértices possui essa figura? Então, lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ângulos. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. E vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Perceberam? Quantidades iguais. Agora, na página 20, vocês vão dar a sequência dessa atividade. E vocês vão fazer o que está sendo pedido aqui. É uma continuação da atividade 18.5. Vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão fazer uma dobra qualquer, como está aqui. Em seguida, vocês vão fazer uma outra dobra de modo que sobreponha a primeira, né? Como mostram as figuras. Então, vocês estão vendo, vocês vão se baseando pelas figuras. Então, a primeira foto é a primeira dobra, a segunda foto é da segunda dobra, e aí vocês vão observar esse desenho aqui, ó, que é chamado de ângulo. O ângulo formado pelas dobras, ele é denominado de ângulo reto. Ele está presente nos cantos de vários objetos. Veja as fotos. Letra A. Use o ângulo de papel que você construiu e identifique quais ângulos da figura que você desenhou no item 1 são retos, que possuem 90 graus. Bom, então quando a gente fala em ângulo, nós estamos falando aqui, vamos falar de medida, né? Qual é a medida que a gente utiliza para medir ângulos? Então, a unidade de medida que a gente utiliza para medir ângulos é chamada de grau. E quando falamos em ângulo reto, significa que um ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. E vocês também vão ver ângulos com mais de 90 graus, que é chamado de ângulo obtuso, e menos de 90 graus, que é chamado de ângulo agudo. Eu mandei muitas atividades para vocês aí, em folhinhas diversas, para vocês estarem aí já como se fala, fazendo conhecimento desses ângulos, dessas figuras de ângulos retos, obtusos e agudos. Mas, por enquanto, a ideia aqui é de que vocês entendam que ângulos, no caso dessa página aqui, são retos, 90 graus. Então, vocês façam a dobradura certinho que vocês vão entender direitinho. E também com as atividades que a professora mandou. Ler e escrever. Eu já fiz para vocês no dia 5 a apresentação do projeto didático Jornal. Então, já passei para vocês as etapas, eu até passei um projetinho para vocês verem aí em slides. A atividade 1B, 1A foi a apresentação. A atividade 1B é explorando o jornal. Então, como eu disse para vocês, por enquanto, eu vou passando para vocês o meu jornal, o Jornal do Joca. Hoje, por exemplo, eu já passei uma atividade para vocês sobre uma reportagem sobre a cozinha, né? De estarmos envolvidos com a culinária. E aos pouquinhos eu vou passando o Jornal do Joca para vocês, que é uma maneira da gente estar explorando um determinado jornal. Depois que vocês, assim, forem analisando as fotos que eu for mandando para vocês, ou quem, no caso, já tiver um jornal para fazer toda a exploração, pode estar completando. Teve alunos que já até fez essa atividade. Então, vocês vão colocar o nome do caderno do jornal, né? Esporte, culinária, saúde, meio ambiente e o assunto que está sendo tratado nesse caderno, que você está pesquisando nesse seu jornal ou no jornal que a professora está mandando. Então, somente esse quadro aqui, nós vamos parar aqui. Quem já me mandou, tudo bem, fica tranquilo. Quem não mandou ainda, por favor, vai providenciando as atividades, tá? E assim que vocês conseguirem ir terminando, vocês vão tirando foto e mandando para a professora, tudo bem? Então, EMAI, ler e escrever, ok. Aqui, meus queridos, eu estou com o Aprender Sempre, de língua portuguesa, e a última atividade que eu passei para vocês foi para vocês estarem trabalhando aqui o giro pelo mundo, né? Com as imagens, com os textos.
E depois também a aula 7, que é uma roda de jornal para leitura de uma notícia ou de uma reportagem que vocês escolheram para se informar mais sobre um mesmo assunto. Na verdade, foi a própria professora que escolheu, porque qual é o tema do momento, né? Infelizmente, o ano de 2020, o tema ainda é pandemia. Então, em cima da reportagem que vocês fizeram na aula 5 e 6, aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena, então vocês tinham a reportagem, vocês tinham fotos, né? E aí eu pedi para vocês aqui esse giro pelo mundo. Então, em cima dessa reportagem, vocês vão trabalhar agora. Escolham dos jornais impressos, vocês têm tudo aqui no Aprender Sempre. A notícia que nós vamos trabalhar é: quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia? Então, aqui no Brasil, aqui na nossa região, tá? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para se conter essa pandemia? E aí, continua na próxima página. Letra B. Ainda há medidas de flexibilização da quarentena? Quais são elas? Nós ainda estamos na quarentena? A nossa cidade ainda participa dessa flexibilização? E quais são as medidas que nós temos que usar ainda com essa flexibilização da quarentena? E letra C. Compare as medidas de flexibilização da quarentena no Brasil ou em sua região com as adotadas em outros países, que você já leu na aula passada. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. No que elas se assemelham e no que elas se diferem? Também foi passado para vocês no dia 5. Porém, eu estou aguardando, eu vou esperar mais essa aula, tá bom? Para vocês aí terminarem de fazer. Quem já terminou e postou, ok. Quem não terminou, eu vou esperar, tá bom? Então, aqui, Aprender Sempre é isso. Agora vamos ver o de matemática. O Aprender Sempre de matemática. Caiu meu fone aqui. Então, vamos lá. Nós trabalhamos até a aula 5, né? Que nós estávamos falando de pirâmides. Quais dessas planificações, né? Que poderia servir a figura 3. Então, já ficou explicado que é a letra D, tá? A única planificação aqui que daria certo para a figura 3 é a planificação de letra D. Por favor, façam correção. Tem aluno que precisa corrigir. Então, fiquem atentos, por favor. E também eu passei para vocês a aula 6, falando sobre características de pirâmides, né? Mateus, Giovana, Ana Júlia e Tiago observaram os modelos, os moldes, e comentaram que todos representam pirâmides. Ok. Eles desenharam as figuras depois de montadas, então cada uma ficou dessa maneira. Aqui são as planificações e aqui são as figuras já montadas. E contaram o número de faces, arestas e vértices. Faça isso você também e complete o quadro. Então, vocês têm o nome de cada figura e vocês teriam que virar a página e completar o quadro aqui. Então, a pirâmide de base triangular, o número de lados, número de faces, número de vértices e número de arestas. E a mesma coisa com a pirâmide de base quadrada, com a pirâmide de base pentagonal. Agora, responda à questão. Imagine uma pirâmide de base octogonal. Como é o polígono da base dessa pirâmide? O polígono, como que seria a base? E o que pode ser observado na superfície lateral? Em seguida, determine o número de faces, vértices e arestas. Número de lados do polígono da base. Pirâmide de base octogonal. Então, eu vou deixar aí para a próxima aula para a gente estar fazendo todas essas correções. E também, meus queridos, eu vou estar passando para vocês sugestões de atividades. Sugestões de atividades, tá? São atividades complementares para fixação, para uma melhor aprendizagem, porém, não é assim, não vou impor para que vocês imprimam, que vocês tenham, porque eu já passei muita coisa para vocês na semana passada,
que vocês... Teve aluno que já imprimiu, que já respondeu, que já fez tudo. Passei acho que 23, 21 páginas, não me lembro, deixa eu ver. 21 páginas. Então, as que eu for passar hoje, elas são sugestões. Quem quiser copiar, copia. Quem quiser imprimir e fazer colar no caderno, tudo bem. Quem quiser somente fazer a leitura e deixar somente as respostas no caderno, também é válido, tá? Que é uma maneira da gente estar melhorando, aprendendo mais, fixando mais as nossas atividades. Então, para nossa aula de hoje é isso, meus queridos. Façam com carinho, com capricho, com atenção. Quando vocês terminarem, vocês só não esqueçam de tirar a foto e mandar para a professora das atividades. Não deu tempo de não mandar no mesmo dia? Tudo bem, mas vocês não podem esquecer de mandar, tá bom? Então, terminem de assistir a aula. Se possível, já façam as atividades. Se possível, já tirar a foto e mandar. Não foi possível no dia? Pro próximo dia, pelo menos 2, 3 dias, para vocês não deixarem acumular as atividades. E a tia também precisa ficar anotando quem fez, observando quem fez certinho, anotando, porque eu preciso ir apagando do meu celular para eu poder continuar fazendo as aulas, que meu celular tá muito carregado, meus queridos, muito carregado mesmo. Então é isso. Boa aula a todos vocês, um abraço da professora, até a próxima aula. Tchau, tchau.